tua palavra nesse momento, Pai. Enche ele de sabedoria, enche ele, Pai, da tua palavra, que teu povo possa entender, Senhor, a mensagem em nome de Jesus. Usa mais uma vez, grandiosamente. Amém. Glória a Deus, meus irmãos, eu vos saúdo com a bendita paz do Senhor, amém? Amém. Saúdo a igreja com a bendita paz do Senhor, amém? Amém. O horário está bem avançado, quero ser bem sucinto, bem breve naquilo que Deus colocara em meu coração. Quantos irmãos procuram o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5, o verso 16 em diante, eu quero comunicar aos irmãos que todos os dias nós temos motivo de sobra para agradecer. E hoje eu tenho motivo mais de sobra ainda. Quero que a minha filha Sulamita fique de pé ali, por favor. Amanhã minha filhinha, minha princesa, vai fazer 12 aninhos de vida. Isso. Eu falo uma coisa que eu digo para ela todo dia: minha filha, tu sabe que eu te amo. Puxo a orelha mesmo, cobro mesmo, mas porque a gente ama. Eu louvo a Deus que fico preocupado com o tempo passar rápido, né? Um dia desse estava no meu braço. Amanhã, 2 anos atrás, eu estava numa vigília. Quando eu recebi a notícia, a bolsa estourou, lá saiu de onde eu estava. E minha filha é um milagre de Deus. Quem vê essa menina linda, eu posso pregar milagre porque eu vivi milagre. Minha filha, quando nasceu, ela sofreu uma parada cardiorrespiratória. E quando eu cheguei no hospital para ver ela, a médica disse que ela não estava no braço da mãe. Quando eu fui ver, eu tenho a foto até hoje, caso os irmãos queiram ver, está lá no meu Facebook. Ela numa incubadora, toda entubada, bichinha, toda furada. Carreguei no meu peito, ela nasceu de 7 meses, 41 centímetros, cabia mal na palma da minha mão. Eu disse, talvez ela não resista, porque ela é prematura. Se criança de 9 meses às vezes não resiste, imagina uma criança prematura. A boa notícia é que 12 anos depois a prematura está ali, glorificando o nome do Senhor. Minha filha, eu te amo muito, entendeu? Tu é o amor da minha vida, tu sabe disso, te amo muito. O teu sorriso, a tua felicidade é a minha felicidade também, viu? Queria ter uma festança, queria ter dinheiro para comprar tratar aquele bife bonito da irmã Fran, mas você sabe que você tem o meu amor, tem o meu carinho todos os dias, pode contar comigo todo dia, viu? Te amo. Atos capítulo 5, verso 17, quem achou, diga amém. De costume, vamos fazer a leitura. Quero agradecer a Deus pela vida do nosso coordenador, Diácono Ezequiel, que nos fora feito o convite, também ao nosso pastor da igreja, a sua esposa, a toda a sua família. Deus seja louvado pela vida da minha esposa, amém. Todo mundo já sabe. Atos capítulo 5, verso 17 diz: então o sumo sacerdote e todos seus correligionários, membro do partido dos saduceus, foram tomados de grande inveja, e por isso mandaram prender os apóstolos, jogando-o numa prisão pública. Todavia, durante a noite, o anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, conduzindo-os para fora. Verso 38 do mesmo capítulo diz: contudo, neste caso vos advirto, afastai-vos destes homens e deixai-os seguir em paz. Pois, se a obra ou propósito deles for de origem meramente humana, perecerá. Se, todavia, proceder de Deus, não conseguireis jamais impedi-los, pois vós achareis guerra contra Deus. Os que puder sentar, pode assentar. Marcos, até aquele fundo musical que eu te pedi uma vez. Solta aí, Varão, por gentileza. Baixinho, viu? Meus irmãos, nós temos um texto bem conhecido da Bíblia, e culto de missões, nada mais, nada menos, nós falarmos de missões.
falarmos de origem da igreja missionária. A igreja do século 21, hoje presente, não somente nós da denominação da Assembleia de Deus, mas todas as denominações, somos fruto da perseverança da igreja primitiva. Ora, haja vista que este projeto, igreja, ou não, porque chamar um grupo de irmãos igreja, expandiu-se, que começara em Jerusalém. Ora, quando você lê o livro de Atos escrito pelo único estrangeiro da Bíblia, alguém que não tinha sangue judaico, alguém que não andou com Jesus, mas teve uma incumbência grande. A incumbência foi trazer de forma minuciosa a vida e o ministério de Jesus. Quando você chega no Novo Testamento, os evangelistas, ao escrever os evangelhos, Mateus, ele tem um público aos judeus, por isso que ele é o primeiro livro do Novo Testamento. Em seguida vem Marcos com destino aos romanos. É por isso que o detalhe que chama a atenção no evangelho de Marcos é a palavra logo, que aparece aproximadamente 42 vezes, porque como ele destina este evangelho aos romanos, os romanos não costumam ler histórias pequenas, os romanos costumam ler histórias grandes, história onde o protagonista sempre vence. Alguns imperadores um dia lutaram, venceram, mas alguns trazem nos seus currículos de guerra algum tipo de derrota. Mas Marcos apresenta aos romanos um herói que nunca perdeu uma batalha, um herói que venceu a morte, um herói que venceu enfermidade, um herói que venceu demônios, um herói que venceu perseguições. Se eu tivesse no teu lugar, eu já tinha dado um glória, porque este herói um dia foi pendurado no madeiro, mas no madeiro não ficou. Um dia este herói foi jogado no sepulcro, mas no sepulcro não ficou, e a sua localidade atual é à direita de Deus, presente no meio da sua igreja, conforme a visão de João e Apocalipse. Ora, todos queriam parar o ministério de Jesus. Jesus surge em Jerusalém, pregando palavras de arrependimento. Muitos criam nesta palavra, muitos criam não somente pelo que ouviam, mas pelos milagres que presenciavam através de Jesus. A perseguição começa aos discípulos, porque com toda a autoridade, com toda a veemência, eles continuam pregando o que Jesus pregava, eles continuam fazendo o milagre que Jesus fazia, porque Jesus deu autoridade para os discípulos para pregar o evangelho com autoridade. Jesus deu autoridade aos discípulos para pregar o evangelho com poder, com autoridade. Não entendi, Rabelo? Essa autoridade Deus deu também para a sua igreja, para pregar o evangelho com autoridade, com poder, com graça, e demônios não resistem uma palavra que é pregada com poder, porque quando eles pregavam, eles falavam de Jesus, eles não falavam de qualquer pessoa. A pregação dos apóstolos era sobre Jesus. E como era a pregação? Ele foi morto, pendurado no madeiro, mas ressuscitou ao terceiro dia. Você quer boa notícia? Muito é pregado, muitos líderes revolucionários marcaram a história, mas os seus grupos faliram. A igreja permanece até hoje, porque ela é um projeto de Deus, e eu nunca vi um projeto de Deus ir por água abaixo. Eu nunca vi um projeto de Deus cair por terra. Você está aqui nessa noite, aleluia, porque você é projeto de Deus, a tua família é projeto de Deus, a tua casa é projeto de Deus. Quantos recebem essa palavra profética? Eu convido você para adorar e exaltar Ele. E observe que Lucas começa a dizer como surge esta igreja. Há detalhes em Lucas que você não encontra em Mateus. Há detalhes no livro de Lucas que você não encontra em Marcos. Há detalhes no livro de Lucas que você não encontra em João, porque ele traz de forma minuciosa. Talvez seja o mal do Lucas, irmão Fran, trazer coisas detalhadas, tentar mastigar o máximo possível.
e o destino é a Teófilo. E ele começa a trazer como surge a igreja. Ora, os discípulos, quando viram, passando aquela sexta-feira turbulenta, os discípulos vendo Jesus sendo crucificado, vendo Jesus sendo julgado, vendo Jesus sendo escarnecido, Jesus sozinho na sexta-feira, mas quando é domingo pela manhã, os discípulos vão ao sepulcro procurar Jesus. Por que não foram na sexta-feira à noite? Por que não foram no sábado, mas foram domingo? Por um momento eles esqueceram que Jesus tinha pregado, que era necessário que ele morresse, irmão Franklin, era necessário, presbítero Joel, pastor Júnior, que ele padecesse nas mãos dos homens. Ele morreria, mas não ficaria morto. E sabe quem presencia o movimento de Jesus? O homem chamado Gamaliel, neto de Léo, filho da instituição farisaica. Gamaliel tinha tanta influência no judaísmo, Gamaliel tinha tanta influência entre os escribas, que só a sua presença como autoridade farisaica já intimidava, já mostrava com certeza como ele tinha muito, já talvez velho, porque para ser chefe, para ter a moral que Gamaliel tinha, ele não era um adolescente, ele não era um jovem. De fato, os discípulos não traz esta veemência, mas quero acreditar, eu quero talvez enfatizar que Gamaliel deve ter ouvido falar: esse Jesus prega diferente, ele é diferente, porque se ele não fosse a favor das obras de Cristo, ele não defenderia os discípulos naquele sinédrio. Se ele não fosse a favor da obra de Cristo, ele não diria que a igreja não era somente obras humanas. Para quem não gosta de história, lá vai uma pintadinha que Gamaliel disse: quando os discípulos são presos porque não cometeram nenhum crime ao imperador. Os discípulos não foram presos porque infringiram o judaísmo. As penas de morte seria crucificação, se fosse a condenação massa romana, mas se fosse pelo judaísmo, eles seriam apedrejados. Eles foram presos no intuito de ser julgado e condenado. Mas antes de Gamaliel defender a igreja, o anjo do Senhor entrou em cena primeiro. Deixa eu profetizar na tua vida: antes de qualquer coisa, Deus age primeiro. Deus age primeiro. Deus age primeiro. Não entendi, Rabelo? Hoje é a noite missionária do agir de Deus no meio da nossa casa. Levante a mão, deixa eu profetizar. Enquanto tu está aqui, Deus está trabalhando. Enquanto tu está aqui na tua casa, Deus está abrindo porta e trazendo a liberdade, trazendo cativeiro, curando enfermo, expelindo o demônio. Quem crê nisso eu convido a adorar. Quem crê nisso eu convido a adorar. Quem crê nisso eu convido a adorar Ele. Os discípulos receberam o poder. Os discípulos receberam a autoridade. Detalhe: quem era para apoiá-los, eles foram presos. O sinédrio era composto de 71 homens. Eu disse quantos? 71 homens. Era uma espécie de STF nos dias de hoje. Eles tinham poder para julgar. Eles tinham poder com provas de condenar. Mas quando eles disseram assim, encarcerar, Lucas vai dizer que a única coisa que levou os discípulos a ser encarcerados: inveja do sinédrio. Escute, a perseguição contra a igreja não é de hoje. A perseguição missionária não é de hoje. Mas sabe qual é a diferença do século I para hoje? Que eles eram mais valentes, eram mais firmes, não abaixavam a cabeça. Me prova, Rabelo. Algum tempo depois, Pedro vai ser preso. Ora, Lucas também começa a dizer que quando Pedro está preso, lá no capítulo 12, ele se encontra dormindo. Agora pense comigo: quem é que, sabendo que no outro dia vai morrer, vai descansar, irmão Rosana? Quem é em sã consciência, pastor Júnior, sabendo que no outro dia talvez fosse decapitado, estaria dormindo? Creia no que Deus falou e descanse. Creia no que Deus falou e descansa. Deixa eu profetizar na tua vida. Eu prometo aos irmãos que eu vou ser bem breve. Creia no que Deus falou e descansa. Creia no que Deus falou e descansa.
Rabelo, mas Deus disse que ia salvar meu marido está mais cachaceiro do que nunca. Creia no que Deus falou e descansa. Mas Rabelo, Deus disse que ia salvar meu filho está mais perdido do que nunca. Creia no que Deus falou e descansa. Ele disse que vai salvar, descansa. Ele disse que vai libertar, descansa. Ele disse que vai curar, descansa, porque tem providência de Deus. E a prisão pública, se fosse nos nossos dias, Gabriel, é como se pegasse os discípulos e levasse para Pedrinhas. Enjaularam ele. Nenhum tipo de conforto. Escuta, a inveja toma conta do Sinédrio, porque eles pensavam que após a morte de Cristo, aquele movimento cristianismo acabasse. Talvez eles dissessem assim, Sueli: agora matamos essa pregação nova. Agora matamos este novo preceito. Agora acabamos com esse novo ensino. Mas eles esqueceram que numa conversa particular entre Jesus e seus discípulos, Jesus disse: ide por todo o mundo e fazei discípulos de todas as nações. O Sinédrio não sabia, mas Jesus já tinha falado. O Sinédrio não sabia, mas Jesus já tinha determinado. E quando nasceu esse projeto, Jesus ainda estava na terra. Mateus capítulo 16, para me encerrar. Mateus capítulo 16. Jesus está em Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe tinha uma espécie de portal de pedra. E muitos deuses ali presentes em homenagem ao deus Pan. Antigamente, antes de ser chamada de Cesareia, era chamada de Penéia. A cidade de Cesareia recebeu o nome de Penéia por causa de um deus grego chamado Pan. E esse deus Pan era acostumado a atemorizar o povo à noite. O povo de Cesareia não dormia bem, Diácono Arlindo, porque tinha medo do deus Pan. Em uma conversa também particular com seus discípulos, Jesus pergunta: o que ando dizendo por aí que eu sou? Alguns dizem que tu és João Batista, uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu é um dos profetas. Pedro toma a palavra. Ele disse: Senhor, Jesus até então pergunta: e vós, que dizeis que eu sou? Pedro toma a palavra e responde: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Talvez o tom de Jesus até muda. Ele disse: certamente não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi o próprio Pai. Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. É a primeira vez que nós vamos ver a palavra igreja. E a palavra igreja não vem da boca do discípulo, vem da boca de Jesus. A palavra igreja em Grécia significa chamado para fora. Jesus disse: Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra eu edificarei aqueles que eu chamo para fora. Fora para quê, Rabelo? Para pregar o evangelho. Fora para quê, Rabelo? Para levar liberdade aos cativos. Fora para quê, Rabelo? Para pregar para a prostituta, que Jesus ainda transforma. Para pregar para o drogado, que Jesus ainda traz vida e esperança. Foi para isso que Deus chamou a igreja, para levar a palavra, o evangelho de Jesus para as nações. Aí Jesus diz: Pedro, detalhe, tu és pedra, Petros em grego, e sobre este Petro eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno. Eu já vi muita gente pregando: quando o diabo vier atacar, não. Jesus está dizendo: porta é defesa. Jesus naquele momento não falou de ataque, Gabriel, de Satanás, falou de defesa. E Jesus diz assim, Arlindo: e as defesas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Não entendeu? Eu vou repetir. Jesus estava dizendo: toda vez que a igreja avançar e o diabo tentar resistir, eles não vão prevalecer. Deixa eu profetizar, porque aqui é uma igreja pentecostal e eu sinto a glória de Deus aqui nessa tribuna. Jesus estava dizendo lá no século 1: toda vez que a igreja avançar, as portas do inferno, as defesas do Hades não vão poder prevalecer, porque a igreja vai com poder, e quem vai na frente da igreja é Jesus de Nazaré, o cavaleiro dos cavaleiros, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Quem crê que Jesus está na nossa frente? Quem crê que Jesus está na frente desta igreja? Quem crê que Jesus está na frente deste ministério? Eu
convido você a adorar. Eu convido você a adorar. No século 21, as armas do inimigo, no sistema digital, na era da informática, na era de tanta tecnologia. Será que a igreja vai recuar? Jesus falou, não foi Pedro, não foi João, presbítero Joel, foi Jesus que disse: e as defesas do inferno não prevalecerão, não prevalecerão. Avante igreja missionária, avante igreja missionária. Quem crê nisso, eu convido a adorar. Joga a mão direita, escuta Satanás, nada para. Alanjo Manai, Aramanda Gaia Sérvia, nada para o avanço da igreja missionária. Eu convido você a adorar, eu convido você a adorar. Toque na mão do irmão da direita, toca na mão do irmão da esquerda e diga: nada vai nos parar, nada vai nos parar, nada vai nos parar, nada vai nos parar. Eu tiro o microfone da boca, eu espero você adorar ele. Lá manda Xandarabagai. Cutuca o irmão do lado, cutuca o irmão do lado, diga assim: nada, nada, nada vai nos parar. Há um segredo, diácono Arlindo, agora eu começo a pregar. Eu vou encerrar. Fechei a Bíblia. Há um segredo que Jesus disse num test drive das missões. Sabia que Jesus fez isso? É heresia, Rabelo? Não. Se eu não me falha a memória, não sei se é Lucas 9, é 10, Jadiel, confirme para mim, por favor, que Jesus chama os 70. E Jesus disse: ide, quando chegares, saudai com paz. Naqueles test drive, Frank, os discípulos ficaram tão abismados. Ele disse: Senhor, no teu nome, irmã Jurema, no teu nome, Senhor, eu vi os demônios sendo expelindo. Senhor, no teu nome, olha só. Ele poderia, eu não vejo, pastor Júnior, os apóstolos dizendo: Senhor, foi o meu nome. Mas ele diz: no teu nome. Escuta, quem aviva a igreja é Jesus, quem cura a igreja é Jesus. Pregador não tem mérito, cantor não tem mérito. Jesus disse: faça tudo pelo meu nome, pelo meu nome, porque é o nome de Jesus que tem todo o poder, que tem toda a autoridade. Os demônios tremem, a porta do inferno treme, porque o nome de Jesus é o nome mais poderoso do universo. E ele diz: ide. E o relatório? Positivo. Mas Jesus disse assim: vai de 2 a 2. Por que não de 3 a 3? Por que não de 1 a 1? Por que não de 4 em 4? Por que não de 5 em 5? Porque de 2 a 2 é assim, Gabriel. Hoje eu estou triste, você me alegra e a gente caminha junto. Amanhã tu tá triste, eu pego na tua mão e disse: a gente não vai parar não. A gente não vai ficar para trás não. E o exemplo da igreja missionária é... Eu gostaria de pregar matemática. Os exemplos da igreja missionária: primeiro, ela não deixa ninguém para trás. Cutuca seu irmão do lado e diga: não deixe ninguém para trás. Segure na mão dele. Segure na mão dela e disse: eu não vou deixar você parar na caminhada. Oh, glória, eu sinto a glória de Deus aqui. Diga para o seu irmão: eu não vou deixar você parar na caminhada. Se depender de mim, nós vamos para o céu junto. Se depender de mim, nós vamos fazer missão junto. É um ajudando o outro. O Espírito de Deus me diz agora: eu estou fortalecendo a igreja missionária. Fortalecendo a igreja missionária. Eu estou fortalecendo a igreja missionária. Eu estou fortalecendo a igreja missionária. Escute. 8h30, tenho 2 minutinhos ainda. Escute. O discípulo começa a pregar. Aí eu disse assim: peraí, eu pensei que eles fossem se dispersar. Porque nos tempos de Jesus, escute, enquanto Jesus pregava, enquanto Jesus operava muitos milagres naquele tempo, enquanto Jesus curava enfermo, existiam movimentos em Jerusalém. Quem me ouve, diga amém. Existiam movimentos revolucionários. Diga para o seu irmão: movimentos
revolucionários. Rabelo, a Bíblia não diz. Abra Atos capítulo 5, me ajude, Jadiel, por favor. Versículo 33. Os discípulos já tinham sido liberados. Jesus já tinha entrado em cena libertando os seus discípulos. E a instrução de Jesus foi essa. No verso 20. Ide, apresentai-vos no templo e anunciai às multidões todas as palavras de salvação. Mas aí, Rabelo, pegaram eles de novo e disseram: a gente precisa parar este movimento. A verdade diz assim: a palavra de Gamaliel foi à toa? Não foi. Eles queriam parar mais um movimento. Eu vou falar. Eu me responsabilizo. Eu, Lucas da Silva Rabelo, me responsabilizo. Meu advogado é Gabriel. Existem movimentos que Deus não está no meio. Renato entendeu a mensagem. Existe movimento, irmã Jurema, que Deus não está no meio. O famoso fogo de palha. Mas a igreja missionária não é fogo de palha. Sabe por quê? Porque lá em Apocalipse, João, quando está ouvindo lá, tinha já nadado, chegado na ilha de Pátio, ele tem uma visão. Aí quando Jesus se mostra a ele, Jesus diz assim: eu passeio no meio dos candelabros. A palavra candelabro ali estava representando a igreja. Jesus estava dizendo assim: eu estou no meio da igreja. Então aqueles 71 homens disseram assim: precisamos parar mais um movimento. Agora escute, eu quero uma boa notícia. Eu tenho 24 anos que prego a Bíblia. Eu já vi muitas denominações começar no dia e terminar no outro. Eu já vi muitos movimentos começar na sexta, terminar no domingo. E acabar da pior com o escândalo possível. Mas a igreja missionária ainda não vi ninguém parar. Por quê? Porque ela tem alguém na frente. Quem está na frente da igreja missionária tem todo o poder e toda a autoridade. Eles disseram assim: nós precisamos parar. Aí Gamaliel se levanta. O texto que eu li. Gamaliel, no versículo 34, diz assim: então um certo fariseu chamado Gamaliel, o doutor da lei, respeitado por todas as pessoas, levantou-se no sinédrio, diante de 71 homens, e pediu que aqueles homens fossem retirados por um momento. Ou seja, tira os discípulos daqui, vamos na Bíblia, eu só prego Bíblia. Versículo 35, dizendo, e prosseguiu dizendo: caros israelitas, considerai com toda cautela que estáis para decidir fazer com estes homens. Quem? 11 discípulos, 11 pescadores, 11 homens cheios do Espírito Santo. Ele diz: porquanto algum tempo surgiu Teudas pregando ser alguém, e aproximadamente 400 homens se juntaram a ele. Todavia, ele foi morto e todos seus seguidores se dispensaram e acabaram em nada. Segundo o movimento, depois dele, na época do recenseamento, apareceu Judas, o Galileu, que liderou um grupo revolucionário. Está na Bíblia. Ele, da mesma forma, foi morto e todos seus companheiros se espalharam. Contudo, neste caso, vos advirto: afastai-vos deste homem, deixai-o seguir em paz. Pois se a obra é propósito deles, for de origem meramente humana, perecerá. Se todavia proceder de Deus, não conseguireis jamais impedir. Na versão do século XV diz: nada poderá parar o agir do poderoso Deus. Nada para o agir do poderoso Deus. Não entendi. A igreja começou no século I, não parou no século II, não parou no século III, não parou no século IV, não parou no século XV, não parou no século XXI, e até a trombeta soar, nada vai parar esta igreja. Deixa eu profetizar na tua vida: Jesus está na tua frente, Jesus está na tua frente, Jesus está na frente da sua igreja, e é Ele que guia o seu povo. Aí o resultado, Rabelo, eles disseram assim: realmente, isso é só mais um movimento, presbítero Joel. Isso é só mais um movimento em Jerusalém. Essa história de se reunir num pórtico de Salomão, pregar,
cantar, porque era isso que eles faziam. O movimento naquele tempo não era igreja, era no pórtico de Salomão. Depois que eles cantavam, salmodiavam, os discípulos pregavam, iam um para a casa dos outros fazer a ceia. Então é normal, tipo depois do culto, todo mundo ir comer na casa do pastor, amém? Né, pastor Júnior? É normal, porque naquele tempo era assim, se reunia no pórtico e depois ia comer na casa dos irmãos cear. E aquele que não tinha compartilhava com o que tinha. E quer saber o resultado? A igreja foi crescendo, crescendo, crescendo. Jerusalém, Samaria, América do Sul, América do Norte, América Central, Oceania, chegou no Brasil. A igreja mais pentecostal se encontra no Brasil. Por quê? Porque ela é um projeto de Deus e Deus confia nas palavras de Gamaliel: nada para a igreja missionária. Fique de pé comigo, por favor. Eu fico olhando, pastora Luciana, presbítero Auriano, nosso vice-presidente, dirigente da igreja, a facilidade que muitos têm de desistir de Jesus. Infelizmente, depois de tudo isso, pegaram os discípulos, versículo 38 diante, Gabriel. Jadiel. Aí ele vai dizer assim: tá bom, a gente vai liberar vocês, mas antes, só para dizer que vocês não estão por cima, vamos dar chibatada em vocês. E naquele tempo, menos de 40 chibatadas não era. Todo mundo saiu com 40 chibatadas no lombo. Aí eles poderiam, Jurema: eu pensei que pregar fosse fácil. Não tem aqui na nossa igreja. Não tem. Aqui não tem, pastor. Aqui não tem. Só tem nas igrejas do outro lado ali. Se fosse outra, irmão Jurema, eu vou desistir, porque pregar evangelho, se dessa vez foi chibatada, da próxima vai ser o quê? Aí Lucas começa a dizer assim: e eles se alegraram. Irmã Rosana, quer dar um nó na cabeça do diabo? Quer dar um nó no capeta? Eu vejo isso na vida de Jó. Tirar tudo dele, para ver se ele não vai murmurar. Pode tirar. Aí Deus diz: tá bom, tá dizendo, vai lá tirar, mas pôr para a vida. Quando tirar tudo agora, ele vai murmurar contra Deus. Aí Deus diz assim, aí ele vai lá, perde tudo, ele disse: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Aí eles disseram assim: vamos dar as 40 chibatadas, Jadiel, porque se a gente der uma chibatada nele, eles vão desistir. Só que eles esqueceram que igreja é igual gema de ovo. Me pergunte por quê. Porque, claro, as irmãs sabem melhor do que eu, né? Faz bolo. Né? Quem faz bolo, irmã Rose? Claro, por quê? Porque quanto mais bate, cresce. Bate, cresce. Bate, incha. Bate, incha. Então deixa bater mesmo. Deixa perseguir mesmo. Porque quanto mais a igreja é perseguida, quanto mais a igreja é missionária, são levadas a chibatada, mais o evangelho cresce. Mais o evangelho cresce. Mais o evangelho cresce. A ponto de um dos imperadores chegar a decretar o cristianismo como religião do império. Ah, se eles desistissem! Ah, o Alisson, se ele saísse daquela prisão e dissesse: nós vamos parar, porque não vale a pena. Ele disseram assim: quem somos nós para sofrer por amor de Cristo? No século I, leões devoravam os cristãos. Lembre que nas Olimpíadas que você assiste nos dias de hoje, uma das modalidades do século I era o devoramento de cristãos. Imagina os imperadores do lado, com toda a sua glória, com todo o seu glamour, vendo cristãos sendo despedaçados por leões famintos. No século XVII, teve um professor inglês que começou a pregar dentro da sala de aula, e os alunos cortaram ele de estilete até ele morrer, mas morreu pregando. No século XV, houve grandes perseguições à igreja, muitos cristãos foram queimados vivos, mas nós estamos aqui. Olha para o irmão do lado e diz assim: ó, nós somos a semente dos nossos mártires missionários. Diga mais uma vez: nós somos as sementes dos nossos mártires missionários.
E sabe por que a igreja não desiste? Porque Jesus disse certa vez: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Levante a mão direita que eu encerro agora. O homem te abandona nos momentos difíceis. A mulher te abandona no momento difícil. O amigo te abandona no momento difícil. Mas Jesus não abandona nenhum momento. Rabelo, eu não vejo Jesus me ajudando. Te ajuda, quer ver? Sabe aquele dia que tu não quer te congregar, que tu vem te arrastando, mas mesmo assim tu chega na igreja, é o Espírito Santo te conduzindo. Aí tu chega num culto como esse, escuta uns louvores abençoados, e Deus começa a pairar no meio da igreja. Aí tu começa a dar um glória a Deus, esse glória a Deus vem um aleluia, e desse aleluia vinha línguas estranhas, e da línguas estranhas vinha um choro, e você diz assim: cadê a tristeza que eu vi? Já está a quilômetros longe, porque você foi tomado pela presença do Espírito Santo. Tem alguém nesta noite que não é evangélico? Levante a mão, deixa eu conhecer você, por favor. Alguém que não é evangélico? Tem alguém que não é evangélico aqui hoje? Tem alguém que não é evangélico? Está afastado da presença do Senhor Jesus? Tem alguém nessa noite? É todo mundo crente? Posso fazer a pergunta que o pastor faz? Se Jesus voltar hoje... Se Jesus voltar hoje, só já que vai subir. Se Jesus voltar hoje, quem vai subir? Se Jesus voltar hoje, quem vai fechar a igreja? Terra. Mas se Jesus voltar hoje, nós vamos subir, porque o nosso destino é o céu. Aleluia. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graça, porque a tua presença é real em nosso meio. A igreja tem avançado, porque o Senhor tem tido conosco. A igreja, meu Pai, tem crescido, porque o Senhor tem tido conosco. Eu te peço, meu Pai, fortalece a tua igreja. Fortalece, meu Pai, o teu povo. Fortalece, meu Pai, a nação brasileira, os cristãos. De todo o mundo, meu Pai, neste globo terra. Fortalece a igreja missionária. Para, meu Pai, nós continuarmos pregando a tua palavra. Para, meu Pai, nós continuarmos ministrando a tua palavra. Eu faço esta oração, meu Pai, por fé te agradeço. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Graças a Deus, palavra de Deus para a igreja, nesse penúltimo culto de missões. Glória a Deus. Antes de passar o microfone para o nosso pastor, amada igreja de Deus, nós temos uma programação para sábado. Sábado que vem, dia 15 de novembro, o Departamento de Missões, juntamente com o Departamento de Ação Social, se unirão em um propósito para fazermos um projeto para a comunidade. Glória ao nome do Senhor. Será realizado na frente aqui mesmo da igreja.